Olá, sejam todos bem-vindos à aula número 2 dessa oficina de produção de vídeo, que é como produzir um curta-metragem usando o celular. Só lembrando que essa oficina é uma contrapartida de recursos recebidos mediante a Lei Aldir Blanc, que é uma ação possibilitada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, bem como pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Na aula passada nós escrevemos lá aquelas duas cenas, escrevemos o roteiro, mas e agora? Como é que eu faço para tirar isso do papel? Bom, essa aula ela se divide em dois momentos. Eu vou passar alguns fundamentos básicos da produção audiovisual e também a gente vai trabalhar no planejamento das duas cenas do roteiro. E essas duas cenas eu vou trabalhar como é que a gente faz para planejar essa filmagem que a gente vai fazer na aula 3. Fundamentos básicos da produção audiovisual. Os enquadramentos. Bom, você precisa fazer escolhas quando você está gravando. Tipo assim, você vai gravar alguém, vamos supor, comendo. Você vai pegar o restaurante inteiro e a pessoa pequenininha comendo, você vai pegar só a boca dessa pessoa mastigando, você vai pegar ela com outra mesa do lado. Então, o enquadramento significa basicamente o que a gente deixa dentro do quadro, né? O quadro é aquilo que a gente está filmando e o que está fora. Essas escolhas, elas são muito importantes para, enfim, como recursos estilísticos do filme, mas também para contar a história. Você conta a história através do enquadramento, do que você deixa dentro do quadro e do que você deixa fora do quadro. Novamente falando, na descrição do vídeo você vai encontrar diversos materiais que eu coloquei assim para você se aprofundar e bem como as fontes que eu estou usando aqui para essa aula. Existem os seguintes tipos de planos, né, de enquadramentos. Um plano de estabelecimento que é um plano super aberto, né? Aberto, ou seja, tem um grande ângulo, você vê tudo e ele serve para, por exemplo, vamos supor que você vai gravar numa casa abandonada que está numa fazenda. Então esse plano de estabelecimento é dali da fazenda toda, assim, para você dizer ao espectador onde é que você está. Tem o geral extremo, tem uma cena, de repente, de duas pessoas conversando e você deixa elas bem pequenininhas e mostra todo o ambiente, assim. O plano geral extremo e a anterior, o plano de estabelecimento, eles são muito parecidos e muita gente usa esses dois planos como se fossem os mesmos. O plano geral é um plano que enquadra o corpo inteiro de um personagem. Aí você mostra o personagem, você mostra o ambiente que ele está, se ele está numa loja, se ele está numa oficina mecânica. Então é basicamente isso, assim, é um plano que serve para mostrar tanto o personagem quanto o ambiente que ele está inserido. Nós temos o plano geral médio, que você enquadra do joelho do personagem para cima, né? E esse é um plano que você consegue ver, assim, a feição do personagem, mas ao mesmo tempo você consegue ver o cenário. Bom, nós também temos o plano americano, né? Que é o famoso plano do faroeste americano, que você serve para enquadrar ali no meio da coxa para cima, assim, para mostrar o personagem e, claro, mostrar a arma ali na cintura dele. Nós temos o plano médio, que é da cintura para cima. Esse plano ele já mostra mais da emoção do personagem e um pouco do cenário. Em seguida nós temos o close-up médio, do peito para cima, e é um plano muito usado em cena de conversas, de diálogos entre personagens, né? Nós temos o close-up, que é bem fechado assim no rosto do personagem e a gente consegue ver bastante as emoções e as expressões desse personagem. E por último nós temos o close-up extremo, que às vezes é apenas uma parte do rosto, né? O olho assim. Às vezes o personagem ele tá com medo, ele está muito tenso, então esses planos de muito detalhe, né, eles servem para isso, para demonstrar algumas aflições do personagem e também mostrar detalhes de objetos, por exemplo, uma hora de um relógio, coisa do tipo. Bom, basicamente esse nome desses planos ou seja, do que você vai cortando, né, do quadro, ou seja, você
corta a perna, corta a coxa, corta a barriga, corta o peito, fica só a cabeça. Uma coisa interessante é que essa definição de enquadramento, ela não se limita a seres humanos, né? A gente vai encontrar plano médio, close-up, não só em pessoas, mas em objetos, em paisagens. Então, basicamente, você adapta esses conceitos que são inicialmente aplicados a personagens, a humanos, e você aplica esse conceito a objetos, carros, paisagens, animais. Então, é muito importante você saber dessa coisa de enquadramento, porque quando você tiver decupando uma cena para filmar isso, eu vou falar um pouco mais para frente, você vai definir que tal cena tem, bom, essa cena ela tem eu vou filmar 3 planos nessa cena, um plano médio, um plano de estabelecimento e um close. E isso é parte do planejamento do filme, você saber os enquadramentos e os planos que você vai filmar para que isso dê dinâmica na cena na hora da montagem, tá bom? Vamos prosseguir. Posições de câmera. Além dos enquadramentos, a câmera pode estar em várias posições. Aqui eu separei 3 das mais comuns. O ângulo normal, quando a câmera ela tá no nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Nós temos o plongé, quando a câmera filma de cima para baixo. Às vezes isso é meio usado no cinema como um recurso para diminuir o personagem, mas isso não é uma regra, assim. Isso pode ser usado dessa forma, mas isso pode ter várias intencionalidades nesse tipo de ângulo de câmera. Nós temos o contraplongé, que é de baixo para cima, ou seja, esse plano ele serve para engrandecer os personagens, mas novamente isso não é uma regra rígida e você pode usar isso criativamente. É a criatividade, você pode colocar a câmera onde você quiser, se faz sentido para o filme que você está fazendo, se está bonito, enfim, você pode colocar a câmera no chão, você pode colocar a câmera no alto, enfim. Isso, onde você coloca a câmera, é uma tarefa, né, do realizador, de quem está fazendo o filme, de planejar isso, mas sempre você tem que seguir uma coisa que o teu filme está pedindo. Sempre pensar o que enquadrar, em que ângulo colocar a câmera, pensando na história, no que você quer dizer com essa história, se você quer engrandecer um personagem, você quer diminuir um personagem. Existem alguns diretores que dizem que cada plano de uma cena, ele tem apenas um lugar certo onde você coloca a câmera, então você tem que descobrir. Temos a câmera fixa, que é a câmera parada, e aí os personagens, carros, objetos se movem na câmera. Nós temos 2 clássicos que são grandemente usados porque eles são feitos com um tripé, mas você não precisa necessariamente também usar o tripé, você pode fazer esse movimento com a mão. A panorâmica, em que a câmera ela gira no seu próprio eixo, ou seja, ela faz isso aqui, ó. Ou seja, você está filmando panoramicamente. Isso é muito comum numa paisagem, né? Você quer mostrar uma paisagem, aí você vai fazendo isso, ou então mesmo acompanhando o movimento de um personagem. Esse movimento ele pode ser muito bonito e funcionar muito bem, e é um movimento muito barato de ser feito no cinema, assim, com um tripé, e com um celular também se dá bem, porque você vai acompanhando e você consegue estabilizar bem a câmera. Nós temos o tilt, a câmera se move no seu próprio eixo, para cima ou para baixo, na vertical. Ou seja, você, sei lá, está filmando um personagem e você quer mostrar o sapato dele que está furado, aí você faz isso aqui. E nós temos o traveling. Traveling significa o quê? Que você pode mexer a câmera de qualquer forma. Lateral, que geralmente você coloca a câmera em trilhos, mas você pode fazer isso no celular também, que é esse movimento, assim, ou seja, a câmera sai do eixo, né? Para você acompanhar um personagem, ou você faz um traveling frontal, né? Que você vai para frente e você vai para trás. E você também pode fazer vertical, assim, que você acompanha, sei lá, uma caixa sendo colocada no chão. Com o celular você consegue fazer isso, mas tem que ter firmeza na mão,
tem que ter, não pode deixar balançar, enfim, você tem que se concentrar. E no cinema, no cinema convencional, esse traveling ele se divide em muitos nomes, que ele é feito com vários equipamentos, dolly, que é um carrinho com rodas que você coloca a câmera, é estabilizado, você tem Steadicam, você tem grua, você tem trilhos que parecem trilhos de trem, assim. Bom, isso no cinema comercial. Todos esses equipamentos de movimento de câmera que eu acabei de falar, eles são muito caros. Para operar eles, para montar, você precisa de uma equipe grande. Então tudo isso que eu acabei de falar que você pode fazer na mão, no celular, no cinema é muito mais complexo. Você precisa de equipe, você precisa alugar esses equipamentos e esses equipamentos custam uma fortuna. Por último, é o zoom. Né? O zoom, acho que todo mundo conhece, assim, o zoom é quando você faz um movimento dentro da própria lente mesmo, né? No celular você tem o movimento de você fazer assim com o dedo e aí você aproxima do objeto, você faz assim o plano se abre novamente, mas com o celular, mesmo com celulares como iPhone e coisas do tipo, eu não aconselho muito a usar zoom porque nunca funciona muito bem, o controle é meio ruim, e geralmente, a depender do celular, o zoom ele é um zoom digital e ele deteriora muito a imagem, então com o celular eu desaconselho a usar zoom, tá bom? Bom, vou falar um pouco de lentes de exposição e foco. Olha, todos esses assuntos, lente, exposição, foco, eles são assuntos ultra complexos. Eu vou falar uma coisa muito básica para que a gente consiga ter algum mínimo de noção para a gente operar fazendo filmes nos nossos celulares. As lentes, elas têm os nomes de grande angular, que é quando tem esse grande ângulo de visão, assim. As lentes normais, que é mais parecida com o que o olho humano enxerga, e então é um pouco mais fechado, e as teleobjetivas que aqueles filmes da National Geographic que o cara tá filmando lá na frente o elefante fazendo qualquer coisa, mas ele tá bem longe, então eles usam essas teleobjetivos. Bom, basicamente assim, agora os celulares mais novos, eles estão vindo com essa possibilidade, eles têm 3 lentes, né, ou 3 câmeras que eles dizem, que você vê lá, eles têm um númerozinho, né, às vezes 0,5, 1, você clica e aí o quadro abre ou o quadro aproxima e o quadro aproxima mais um pouco, assim. O meu celular aqui, ele tem apenas duas possibilidades, assim. Ele tem um super aberto e um mais fechado. Fazendo um curta-metragem, eu aconselho a você, a não ser que você não consiga, mas que você use a câmera normal, que geralmente é a que tem a maior qualidade. A normal que eu digo, não é nem a que é tão aberta e nem a que é tão fechada, ou seja, é a do meio. Então essa câmera geralmente é a que tem mais qualidade no celular, essa é a lente com mais qualidade. Então aí você usa essa lente e você se aproxima do objeto. Você quer gravar um close de uma pessoa, você chega bem pertinho. Você quer gravar um plano aberto, você se afasta. Mas se você não conseguir, se você precisar filmar alguma coisa que ocorre de longe, enfim, por exemplo, alguém que está na janela de um apartamento e vê alguma coisa acontecendo na rua e você quer filmar isso, aí você usa a teleobjetivo, ou seja, a lente, a câmera mais fechada do seu celular, entendeu? Falando de foco agora, bom, foco também é um assunto ultra complexo. No cinema convencional existem várias questões sobre o foco, mas para o que a gente precisa aqui, eu vou dizer uma coisa muito simples. Foco é se a imagem está nítida ou se a imagem está embaçada. A maioria dos celulares tem um recurso que você aperta, você clica na onde você quer focar, ou seja, onde você quer deixar nítido, e aí ele deixa nítido. Então é sempre importante fazer esse processo. Quando a gente estiver filmando na aula que vem, eu vou mostrar esse processo, né, no celular, ou seja, você clica, ele faz ele faz um quadradinho e ele diz que está focado. Então, basicamente, mantenha o foco dos seus planos quando você estiver filmando. Lembre de conferir se está nítido, se não está embaçado, certo? Exposição
O interessante é que você consiga que a câmera registre fielmente a quantidade de luz que existe naquele ambiente. A maioria dos celulares também tem, quando você faz o foco, né, você clica e aparece aquele quadradinho, aparece uma linha embaixo que quando você arrasta para a esquerda ele vai escurecer a imagem, quando você arrasta para a direita ele vai clarear a imagem. Então você tem que ver, comparar no celular, ver como é que está no celular, ver como é que está no ambiente, e aí você chega a isso e consegue fazer uma exposição boa. Aqui um exemplo, né, ou seja, a do meio ela está bem exposta, a da direita ela está super exposta, ou seja, está estourado, né, está com mais luz do que deveria, e a da esquerda está subexposta, ou seja, está escuro. Exposição também é um assunto complexo e tem algum material extra que eu coloquei na descrição do vídeo, tá certo? Falando agora de luzes e iluminação. Esse é um assunto infinito. Eu tenho um amigo que ele brinca que, na verdade, no cinema, dominar a luz é quase que como o homem primata lá dominar o fogo, assim, né? Realmente, luz, cinema é luz. E luz de cinema é uma coisa, no cinema convencional, é uma coisa de louco, assim. Os diretores de fotografia, né, que são os caras que são os responsáveis por fazer o projeto de luzes em um set de filmagem, assim, é uma equipe grande, com vários assistentes, tem a maquinária a elétrica que cuida de tudo isso. Assim, eu não vou entrar em muito detalhe, porque é muita coisa. Então, eu só quero dizer que, assim, às vezes no cinema convencional existem caminhões de luz. Não é apenas um caminhão, são caminhões lotados de refletores e equipamentos e tal. Não é o nosso caso. A gente vai novamente simplificar o máximo possível. Existe um esquema que é um esquema muito utilizado, que é o tal do esquema de 3 pontos, iluminação de 3 pontos, que você tem uma luz principal que vem a 45 graus, que ela é a luz mais forte, tem uma luz mais difusa, que é de preenchimento, e que causa uma profundidade no seu rosto, e uma luz atrás, que é a chamada luz de recorte, que é para te recortar do fundo. Essa é uma convenção, funciona muitas vezes quando você vai fazer uma entrevista, ou mesmo em alguns casos, quando você está filmando alguns personagens também funciona, mas eu não vou entrar muito nisso, que também não é lá a nossa praia aqui. O que eu tenho a dizer sobre iluminação são coisas bem práticas e bem simples. Com o celular, quanto mais iluminado o negócio, melhor. Porque assim, o celular geralmente, se é uma coisa um pouco mais escuro, a imagem piora, assim, ele não tem uma boa resposta para ambientes escuros. Então, num curta-metragem, tenta fazer ela do lado de fora, onde tem mais luz. Se for dentro de um ambiente, junte luminárias e o máximo de luz que você puder. Fique perto de janelas, e aqui eu até coloquei, a regra não é nem de ouro, é de titânio. Não filme contra a luz. O que eu quero dizer com isso? Não filme com... Você está com a câmera aqui, a pessoa está na tua frente e o sol está atrás da pessoa. Isso vai ficar muito ruim. Ou mesmo uma janela, você está com a câmera aqui, tem a pessoa aqui e tem uma janela atrás. Ou seja, isso fica ruim. Existe uma situação que pode até ficar boa, mas eu não vou entrar nessa seara, que é outro processo, é um outro estilo, mas a regra aqui, evite ficar contra a luz. Eu tenho até alguns exemplos aqui, ó, que é a câmera, a pessoa e atrás dela o solzinho, um risonho. E aqui eu até fotografei aqui em casa alguma coisa. Veja como que fica quando você fotografa com a janela de fundo. Ó, a pessoa fica super escura, mas ao mesmo tempo, se você fotografa com a janela, a luz que vem a favor, ou seja, na frente da janela, fica muito melhor. E você pode usar também a pessoa pegando a luz da janela, mas do lado, assim, ou seja, ela está recebendo a luz da janela do lado. Nunca, 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 nunca filme contra a luz. Vai ficar feio no teu filme de celular, certo? Ao juntar lâmpadas, luminárias, abajures para você iluminar o ambiente que você está filmando, é bom se atentar para a temperatura de cor. O que é isso? A gente entra numa outra coisa que é a temperatura de cor e balanço de branco. Hoje em dia é muito normal, são muito normais essas lâmpadas de LED,
E nas lâmpadas de LED você vai ver, ela tem 3000K, 6000K, isso se chama a temperatura de cor. É bom que você junte sempre lâmpadas da mesma temperatura de cor, para não ficar uma coisa doida do teu vídeo. Cada luz, a luz do sol ela tem uma cor, a luz quando está nublado é outra cor, você entra uma luz fluorescente é outra cor, luz de LED é outra cor. Umas são mais azuladas, outras mais esverdeadas, outras mais amareladas. Mas o nosso olho, quando ela chega em qualquer uma dessas luzes e tem uma parede branca, ele vê a parede branca mesmo que tenha uma luz verde, ou esverdeada ou amarelada. O nosso olho é muito inteligente. Já as câmeras não são tão inteligentes assim. Elas precisam que você diga para ela qual é a luz, qual é o tipo de luz, qual é o tipo de temperatura de cor que essa luz está no ambiente, para que ela consiga ler. Ela precisa de entender que aquele branco está sobre uma luz que é um pouco esverdeada para ela entender, ah, tá, não, isso aqui é branco, e aí ela faz aquilo virar branco. Ou seja, o balanço de branco, o white balance das câmeras determina como o sensor concebe o tom de cor da luz de cada ambiente que está sendo fotografado. Ou seja, você precisa dizer para a câmera qual é a cor do branco para que ela interprete aquilo como branco. E aí, isso você já deve ter visto nas câmeras de celular que tem esses símbolozinhos. Customizado, Kelvin, tungstênio, esses símbolozinhos são muito comuns nas câmeras digitais. Alguns celulares já são bons em fazer o balanço de branco automático, mas eles mudam muito rapidamente, não é uma coisa muito boa. Então, se você conseguir esse conhecimento, é bom que você utilize o balanço de branco específico, sem deixar no automático. Por exemplo, se você tiver uma situação de sombra, você vai lá e clica nesse símbolozinho lá, clica lá em White Balance e clica nesse símbolozinho que ele vai ajustar a temperatura de cor para 7000 Kelvin, que é uma escala de temperatura, e vai fazer a leitura correta. As cores que você está enxergando com o seu olho vão ser as cores que você vai estar filmando. Se o dia estiver nublado, vai lá, coloca lá nesse símbolozinho nublado, se for com flash, isso aí é para foto, né? Bom, se tiver a luz do dia, você clica nesse símbolozinho, que vai setar para 5200 Kelvin. Se for uma lâmpada fluorescente, e o customizado que chama bater branco, às vezes você está num ambiente que está a temperatura tem várias luzes diferentes, você vai colocar nisso aí e você vai setar, você vai apontar a câmera para um papel branco, para uma parede branca, e aí a câmera vai passar a interpretar a cor da luz do ambiente. Kelvin manual alguns celulares têm essa funcionalidade de você ajustar a temperatura. É um pouco mais complicado, tem que saber qual é a cor e tal, mas funciona, enfim. Resolução. Os fabricantes de celulares, de câmeras, ficam propagandeando. Ah, essa aqui é 2K, 4K, 8K, kkkk. É muito K. Mas isso não faz muita diferença, bem na verdade, assim. Porque assim, o nosso olho, quando você está numa tela, uma tela de computador ou uma tela de celular, você não vai conseguir ver nenhuma diferença entre Full HD, 4K, 8K, mesmo. Não tem como, porque o 8K é uma coisa para projeção gigantesca, assim, 4K também, enfim. 4K, Full HD, o HD, a quantidade de resolução de pixels que tem na horizontal e pixels na vertical. Então, o HD é 1280 por 720, Full HD 1920 por 1080 e o Ultra HD, que é o 4K, 3840 por 2160. Nos celulares, às vezes, vai estar com essa coisa, assim, o HD, FHD e o HD, que HD, Full HD e Ultra HD, que é o 4K. Não grave em 4K. Essa é uma dica que eu dou, porque é o seguinte, o 4K ele é muito pesado e pra gente que está simplificando, gravando com o celular, não precisa de gravar em 4K, mesmo. Não grave em 4K. Mesmo que a sua câmera ofereça 4K, não grave. Por quê? Porque quando você for editar esse material no computador, você vai precisar de um computador muito parrudo, de um computador muito caro e potente para você editar.
Então gravem em FHD, né, Full HD, ou se tiver lá as opções da resolução, né, 1920 por 1080, grave nessa resolução que tá passando de bom. Bom, aqui eu passei muito rapidamente por alguns conceitos da cinematografia, enfim, conceitos de linguagem audiovisual, mas foi bem rápido mesmo e tem o objetivo de ser rápido. Eu não quero demorar muito nisso, não quero encher muito a cabeça de vocês com isso. Eu deixei bastante material, bastante outros links, muitos outros links na descrição do vídeo. Mas isso foi uma pincelada para você entender mais ou menos como funcionam as coisas. A bem da verdade é que é isso, tem que ir fazendo e aí você vai fazendo e vai entendendo. Aí quando você está fazendo, você lembra de um conceito que você ouviu. O processo de aprendizado no cinema e também de um modo geral, como acredito no processo de aprendizado, ele não é muito linear, assim, né? Ele tem umas idas e vindas, você aprende uma coisa, mas não aprende outra, vai e faz, é quando você está fazendo, aí que você aprende de verdade, aí que você vai pesquisar, então é isso, então foi rápido, eu sei que, né, realmente não dá para aprender 100% com essa rapidez toda, porque o assunto é muito complexo, demora às vezes realmente anos para você dominar, mas é um beabá, é um início de uma coisa que vai servir para você começar a fazer os seus pequenos filmes, os seus curtas-metragens. Tá bom? Agora a gente vai começar a preparar para filmar as cenas que a gente escreveu na aula anterior. Grande parte do sucesso da filmagem, ele está antes da filmagem, ele está no planejamento. Desde produções gigantescas com milhões e milhões de dólares de orçamento, vão passar por essa etapa e essa etapa vai ser uma etapa gigantesca para que tudo seja planejado e tudo ocorra bem durante o planejamento e até produções pequenas, muito pequenas, como nós vamos fazer usando apenas um celular. Mas em todas essas produções é necessário fazer planejamento. E esse planejamento ele envolve algumas coisas. Vamos lá. A gente vai fazer agora análise técnica. Análise técnica é a leitura e a interpretação do roteiro de maneira que seja possível transformá-lo em lista de personagens, itens, locações e outros componentes essenciais do projeto audiovisual. Bom, o que você vai fazer? Você escreveu o roteiro e você vai fazer um raio-x nesse roteiro. O que está dentro desse roteiro, o que está aqui dentro que eu preciso para depois eu filmar? Um exemplo é, pega um projeto de uma casa. O que você precisa para construir essa casa? Você vai fazer, digamos, a análise técnica para construir essa casa. Eu vou precisar de, sei lá, quantos sacos de cimento, quantas centenas de tijolos, quantos pedreiros, esses pedreiros vão trabalhar quantos dias. Então toda essa análise do que precisa para se concluir a casa é basicamente o que nós fazemos no cinema. A gente senta e discute o que precisa. No cinema comercial, assim, os departamentos se reúnem e essa análise técnica ela é departamentalizada, né? Os departamentos fazem as análises técnicas referentes ao seu departamento. O departamento de direção de fotografia vai dizer qual luz, qual câmera precisa, qual lente precisa, quais luzes precisa. O pessoal da direção de arte vai falar, tem que pintar essa casa aqui, é uma casa muito velha, a gente vai ter que trazer novos móveis. Mas aqui, como nós estamos simplificando, é um curta pequeno, são 2 cenas, a gente vai fazer uma análise técnica pegando tudo que precisa, a gente vai lendo e vai pegando tudo que precisa. Bom, primeiro de tudo, a gente está aqui nas 2 cenas que a gente escreveu, né, que acontecem na cozinha, na sala de estar, então a gente tem que ter um apartamento que tenha cozinha e sala de estar. Isso é o mais básico de todos. Tela preta, ruído de uma máquina de café expresso, fedinha, o café da máquina cai lentamente dentro de uma xícara. Então, aqui a gente já vê que a gente precisa de uma máquina de café expresso, a gente precisa de uma xícara,
Ao lado, a jornalista Lúcia Olivetti, 35 anos, cabelos na altura do ombro, espera enquanto checa o celular. Bom, aqui a gente precisa de uma atriz, vai ser a Lúcia Olivetti. Nós vamos precisar também de além do celular que a gente está filmando, né? A gente vai precisar de um outro celular. Então, são 2 celulares que a gente vai ter nessa filmagem. Bom, essa é a análise técnica da primeira cena. A cena 2, a gente continua. Lúcia entra na sala de estar, na sala, caminha até o centro, a televisão está ligada em um canal de notícias. Bom, aqui a gente precisa de uma TV que tenha um canal de notícias. A televisão está ligada, ela assiste brevemente, mas instantes depois desliga usando o controle remoto. Senta-se à mesa onde trabalha um laptop. Vamos ter que ter um laptop. E ali na sala de estar também tem que ter uma mesa. Mesa com cadeiras. O local possui decoração simples, aparador com objetos e um mapa-mundi. Bom, isso eu sei porque é a sala da minha casa onde eu vou filmar. Então, mas se você estiver filmando em qualquer outro lugar, você teria que colocar isso para você lembrar. Você tem que providenciar um aparador com alguns objetos e um mapa-mundi para ser pendurado. A jornalista tenta se concentrar no trabalho, mas logo é interrompida por uma ligação. Na tela do celular, Brigitte Almeida, ou seja, nós temos outra atriz, Brigitte Almeida. Essa é uma atriz, mas que ela não precisa estar presente, a gente nunca vê ela só fala com ela pelo telefone. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pedir uma amiga minha que ela vai gravar essas falas da Brigitte Almeida pelo celular mesmo e me enviar, e depois eu vou inserir na pós-produção. Na tela do celular, Brigitte Almeida, Lúcia aparenta não ter a mínima vontade de atender, deixa o aparelho tocar 3 vezes até que se dá por vencida. Aí segue o diálogo delas, ou seja, aqui a gente não tem... Tem diálogo. Num cinema convencional, nós teríamos que ter o departamento de som, que vai captar esse áudio. Mas, no nosso caso, o som a gente vai captar com o celular. Então, a gente já tem o celular, não precisa repetir o celular. Elas conversam. A Brigitte dá uma dura aqui, ela tá precisando, cadê a reportagem, blá, blá, ameaça dela de mandar ela para fazer uma reportagem boba e tal, desliga. Lúcia desliga o celular com a cara de poucos amigos e volta a se concentrar na tela do computador. Momentos depois, o celular toca novamente, a jornalista revira os olhos, pois pensa se tratar de uma nova ligação de sua chefe. Mas quando olha o celular, tem uma surpresa, um número privado. Bom, aqui eu vou falar de uma coisa importante. Eu vou usar um aplicativo de que ele simula, você coloca um tempo e aí ele simula ele faz uma chamada falsa, esse aplicativo chama Chamada Assistente. Você digita o nome que tem que aparecer, o número que tem que aparecer, e aí você delimita o tempo que ele vai tocar e ele toca. E aí eu vou usar essa chamada falsa para não precisar ter alguém chamando realmente. Isso facilita. Quanto mais controle a gente tem da cena, das coisas que acontecem no filme, melhor é. Então eu vou usar esse aplicativo de chamada falsa. Tela do celular, número privado, Lúcia olha por alguns segundos para o aparelho, mas logo recusa a ligação, depois ela toca de novo, ela desliga de novo, toca, e aí ela atende achando que é um telemarketing, alô, não quero. E aí aparece o homem misterioso, novamente um ou outro personagem, mas só pelo telefone. Então tem que ter um ator, que é o homem misterioso. Esse ator, o homem misterioso, eu vou fazer, obviamente, é só o áudio, eu vou gravar o áudio depois com essas falas e vou jogar na pós-produção. Lá na pós-produção eu vou mostrar como é que se faz isso, tá bom? Eles conversam, você é a Lúcia Olivetti, do Jornal Planeta, etc. Eles conversam, não tem nada demais aqui. Aí o homem diz que para a Lúcia encontrá-lo em algum lugar, no estacionamento de uma igreja, e ela fica pensativa e decide ir. A última linha de ação do roteiro tem várias informações que a gente tem que ter. Tem que ter uma chave de um carro, para ela pegar a chave de um carro. Tem que ter uma bolsa em um cabideiro. Prontinho. Aqui está, nós fizemos então a análise técnica do nosso filme. Todas essas coisas que você está vendo na cena 1 quanto na cena 2 a gente tem que providenciar.
Mas veja bem, uma coisa importante. No cinema convencional, o roteirista escreve lá o roteiro dele e ele não se preocupa com nada, porque depois a produção vai providenciar tudo. Ele não preocupa se ele tem um laptop, nada disso. Como a gente está gravando com o celular, em uma produção muito pequena, nós temos que ao escrever, eu vou ter um laptop, eu vou ter uma máquina de café expresso, eu vou ter um amigo que eu for. Então, você já escreve pensando nas coisas que você tem e nas coisas que você pode conseguir, ou muito barato ou de graça. Visita de locação, visita técnica, Tech Scout. A locação, ela é um lugar real, ela é uma casa, ela é um parque, ela é um jardim, ela é uma igreja, é uma coisa que existe na vida real e de repente esse lugar ele pode ser até adaptado para a melhor condição da história que você quer. Enfim, vai pintar uma parede de azul, ou vai pintar vai envelhecer a parede. Então, locação é sempre um lugar que a gente grava, que esse é um lugar real que existe. Ao contrário de estúdio. O estúdio não é uma locação, o estúdio é um estúdio. No estúdio você é um lugar que está lá branco ou fundo verde e você tem que montar tudo. Assim, você monta paredes falsas, você coloca móveis. Então, há essa diferença. No estúdio, obviamente, você tem muito mais controle, porque ele é isolado acusticamente, você não tem interferências, não tem ninguém dizendo para você, olha, você já passou do seu tempo de usar esse lugar aqui, vocês têm que ir embora. Então há essa diferença, visita de locação e estúdio. Quando você vai filmar em locação, você tem que ir lá na locação. Você vai, leva uma câmera, fotografa o lugar, fotografa de vários ângulos, e aí você vai entender nesse lugar, você vai entender, bom, nesse lugar aqui é muito escuro, vou precisar de muita luz. E esse lugar tô ouvindo um cachorro do vizinho que late muito. Aí de repente a produção vai ter que combinar com o vizinho de no dia da gravação o vizinho ir dar uma volta com o cachorro na rua. Achou uma locação incrível, chegou lá, tem uma obra em cima que não pode parar e que não vai parar de jeito nenhum. Ou seja, você vai ter que jogar fora essa locação, você não tem como gravar ali porque é muito barulhento. Ou você achou uma locação que a princípio era boa e chegou lá, era muito pequena, você não tem como instalar refletores, a equipe circular, você não tem onde colocar a câmera. Então, no Tech Scout é a mesma coisa, visita de locação, visita técnica, Tech Scout, se você quiser impressionar gastando em inglês. Eu fiz a minha visita técnica e fiz umas fotos e sabendo que a melhor hora do dia para eu gravar seria na parte da manhã, por volta das 8h30, 9 horas, que é onde o lugar recebe a maior luz do sol, então é onde vai estar mais iluminado. Como eu falei logo atrás, busque lugares iluminados, busque coisas que tenham bastante luz, porque o celular ele precisa de muita luz, senão a imagem fica feia. Então, basicamente, vocês estão vendo agora nas fotos os dois lugares que a gente vai gravar. Fotografei mais ou menos na hora que a gente vai filmar. Enfim, ali eu entendi que é o melhor momento. Então, eu fiz, analisei aqui a melhor hora e também a hora de potencial maior silêncio. Em resumo, a visita de locação é ir no lugar onde você vai gravar com antecedência, faz fotos do lugar, vê o que precisa, vê o que precisa ser mudado, qual é o melhor horário. Decupagem. O que é a decupagem? No começo dessa aula eu falei de planos, de ângulos de planos, movimentos de câmera. Agora a gente vai começar a usar isso. Porque decupagem é o processo de dividir as cenas de um roteiro em planos, como parte do planejamento da filmagem. Basicamente, o diretor precisa traduzir o que está escrito no roteiro em imagens, escrevendo em planos como as cenas serão gravadas. Então, aqui está a decupagem que eu fiz das duas cenas do curta Investigação Nuclear que nós escrevemos na aula passada. Em resumo, a decupagem é o momento de pegar o roteiro, analisar cena por cena e, para cada cena, definir quantos e quais serão os planos que vão ser filmados. No nosso caso, para a primeira cena, que é basicamente a jornalista fazendo um café na cozinha, eu planejei fazer 2 planos. Um close-up do café caindo na xícara e um plano geral médio que mostra a jornalista esperando, checando o celular e logo em seguida saindo da cozinha. Quando ela sai da cozinha, a câmera acompanha seu trajeto com um movimento de pan. Para a segunda cena, eu planejei 4 planos.
O primeiro começa sendo um plano geral médio, e aí tem um movimento de traveling para trás, acompanhando a entrada da jornalista na sala, e então ele se torna um plano geral, que vai até o fim da cena. O segundo plano seria um plano médio, a partir do momento em que a personagem se senta para trabalhar e segue até o fim da cena. O terceiro plano seria um close-up do rosto da jornalista quando ela fala no telefone, para pegar as emoções do rosto dela. E por fim, um plano detalhe ou close-up extremo do celular tocando. Pronto, essa é a minha decupagem para gravar as duas cenas, é o planejamento. Aqui foi feito de modo bem simples, apenas anotando os planos que eu pretendo filmar. Mas também existem formas mais sofisticadas de fazer uma decupagem. Por exemplo, a partir do que chamamos de storyboard, que seria o trabalho de desenhar a ideia de cada plano. Lembrando que fazer a decupagem é uma função do diretor no cinema com mais estrutura e equipe. No nosso caso, um filme feito com celular e bem simples, essa função é do realizador, ou seja, da pessoa que está desempenhando quase todas as funções. A claquete, ela serve para duas coisas. Primeiro, para sincronizar o áudio que é gravado externamente. Em muitas produções no cinema, você não grava o áudio direto na câmera, existe um gravador externo. Então, para você sincronizar na montagem, você precisa de uma batida. Essa batida, ela dá uma informação muito visível no waveform do áudio. Então, o editor sincroniza essa batida, esse som, com a imagem. E aí nós temos o som sincronizado. Então, ela é prioritariamente usada para sincronizar o áudio. Mas também é usada para fazer a organização do nome dos planos, porque aquela decupagem que eu acabei de fazer com vocês, ela vai estar aqui. Veja bem aqui. Row é o número do cartão. Assim, como a gente está gravando com um telefone celular, geralmente vai ser apenas um que a gente vai usar. Mas às vezes existem aqueles cartões SD, e se você está gravando uma coisa muito longa, às vezes você tem vários cartões, então cada cartão ele tem um nome. Cena, ou seja, por que está aqui 1A? A gente está gravando a primeira cena e cada plano que a gente vai fazer, a gente coloca uma letra diferente para ele, né? Então aqueles dois planos da primeira cena, um vai ser o 1A, o outro 1B. E toda vez que a gente repete esse plano, é um novo take. É cena 1 a take 1. Se deu alguma coisa errado, a gente volta cena 1A, take 2. Se deu errado de novo, cena 1A, take 3. Deu errado de novo, cena 1A, take 4, e aí acertou, e beleza. Então, bom, aqui você coloca informações do diretor, câmera, quem é um realizador de celular é sempre a mesma pessoa, e embaixo a data. E só uma coisa, a claquete já tem que estar em quadro, você coloca ela em quadro antes de ligar o REC. Porque quando você liga o REC no celular, a primeira coisa que você vê essa informação. E quando a gente abrir esses arquivos no programa do editor, as janelinhas dos clipes, você vai ter a informação certinha. É o primeiro quadro que aparece essa janelinha. Então é importante, antes de começar a gravar, já tá a claquete em quadro. Eu vou falar agora um pouco das configurações do meu celular que eu vou usar, que são muito poucas, tem grande parte automático. Logo depois a gente já vai partir para gravar as duas cenas. Bom, agora vou mostrar um pouco das funcionalidades do celular. O meu celular como eu disse, um celular simples e ele tem pouca coisa para ser ajustada no vídeo, né? Então, tem aqui, quando você abre, dá isso aqui, aí você vem em vídeo, né? Vídeo, ok, ele abriu a aba do vídeo. Aqui ele tem algumas coisas, que é esse negócio para você colocar filtros, mas a gente não vai mexer com isso, a gente vai, né, com o original. E aqui, ó, ele te dá as opções de HD, Full HD e UHD. O HD, como eu disse, é o 4K. Não mexam com isso. É muito pesado. A gente vai escolher o Full HD, certo?
Cinema, para a gente fazer cinema, a janela é a janela mais horizontal, então a gente escolhe aqui 16:9. Aqui tem um negócio de superestabilização, não é muito bom não, isso acaba afetando um pouco a imagem, é melhor tirar. Também flash, aí você deixa ele riscadinho aqui para não ter flash, porque fica feio. Só em algumas situações que isso pode ser usado, mas aqui é melhor não. E nas configurações, reduzir o tamanho do arquivo você não marca, porque aí você vai comprimir muito o seu arquivo. Esse estabilizar vídeo eu deixo marcado que é bom, porque tem um estabilizador que é bom do celular. Aí linhas de grade, marcas de localização, métodos de disparo, etc, etc. Nada disso eu marco, eu deixo tudo sem. E aí a gente tem. Aí a questão, lembra das lentes grande angular, tele, ele tem duas lentes, né? Você está vendo aqui que tem um 1.5, que é super grande, assim, tá vendo até o resto do cenário todo aqui, mas ele tem uma deformação, então é melhor não usar isso muito, porque ele deforma as bordas da imagem. Eu uso sempre essa aqui, que é o 1, é a lente que tem mais qualidade, e se eu precisar de fazer um plano mais aberto, mais fechado, eu me aproximo. Aqui quando você clica de novo no 1, e aí ele tem vários números, 1, 2, 3, que se você clica neles, ele vai indo para frente, ele vai dando o zoom, mas não usem isso porque isso é um zoom digital, isso deteriora muito a qualidade da imagem. Então, se a sua câmera tem uma outra lente mais teleobjetiva, ou seja, mais fechadinha, que é real, que não é zoom ótico, pode usar também em determinados casos. Mas aqui eu vou usar a número 1. E a última coisa que lembra do foco? Assim, quando você vai focar, você clica e segura. Aí tá vendo que ele fez uma bolinha com um cadeadinho? Onde você clica na tela, eu vou clicar aqui nas caixas de som. Aqui, eu vou clicar aqui, cliquei nas caixas de som. E aí ele travou, fez o foco e ao mesmo tempo ele fez uma leitura de exposição, lembra? Para coisa quando a imagem está muito escura, muito clara, mas aí ele dá uma linhazinha aqui embaixo que você pode mover e aí você escurece a imagem e você pode mover para a esquerda, você escurece e você pode mover para a direita e clarear a imagem. Então é bom sempre você ver qual que é o melhor, assim, o que está mais parecido com o que está na tela. Isso eu vou usar, isso a gente usa muito aqui. Então, você clica e segura, ele te dá um círculo amarelo com um cadeadinho. Tá vendo o cadeadinho ali? E dá a linha embaixo que você compensa a exposição e acha a melhor exposição para sua cena. Esse negócio eu vou usar muito. Clicar, segurar, que aí eu fiz o foco, ou seja, a área de nitidez que eu quero, e compensar um pouquinho para atingir a melhor exposição, para a imagem ficar ótima, ela não ficar muito escura ou muito clara. Lembra do balanço de branco? Nesse celular eu não tenho como escolher o balanço de branco no vídeo. Na foto eu até que tenho, mas no vídeo ele não me dá o balanço de branco, então é automático, então não tenho o que fazer. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos como o funcionamento da câmera do meu celular. Vejam bem, avaliem com o seu celular, vejam se é mais ou menos isso que tem. E se tiver uma coisa diferente, pesquisem na internet para que funciona e tal. Basicamente o que eu vou ficar usando na gravação do filme é apertando, fazendo foco e mexendo na linha embaixo para achar a melhor exposição. Então, bom, é isso. Essa aula acabou agora e na próxima aula a gente vai realmente gravar as duas cenas do roteiro Investigação Nuclear que a gente escreveu na primeira aula, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.